Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar aí sobre projeção de dividendos da Itaúsa. Vou fazer projeção de dividendos, algo bem interessante na minha visão aqui montando o material para esse vídeo. Acredito que esse possa vir a ser um dos melhores, talvez o melhor vídeo aí que eu já fiz para esse canal. Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou projetar os dividendos da Itaúsa para a gente verificar se esses dividendos realmente vão melhorar ou não, né? Já que a Itaúsa vem sendo bastante criticada aí nos últimos meses por ter baixos dividendos, dividendos magros, né? E é sempre importante o aviso de que nada do que eu posto aqui é recomendação de compra ou de venda, pelo contrário, eu apenas compartilho meus estudos com vocês e aprendo muito com vocês quando vocês deixam comentários aí, então já podem deixar comentários. Um outro aviso importante é que eu não tenho Itaúsa em carteira, mas é uma ação bem interessante na minha visão, né, que muitas pessoas têm, por isso que eu gosto de sempre dar uma olhada nos resultados de Itaúsa. E se você gosta de vídeos sobre investimentos, né, se você se interessa por esse assunto e é novo aqui, então por favor, né, não perca tempo, se inscreva no canal, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Se você estiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, eu faço vídeos diários como esse. Beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E a Itaúsa ela tem aí uma desvalorização, né? Nos últimos 12 meses a ação caiu bastante aqui. Nos resultados do segundo trimestre de 2022 a gente vê que a Itaúsa expõe aí o valor, né, dos ativos aí na casa de 96 bilhões e o valor de mercado da Itaúsa na casa de 73 bilhões. Então haveria um desconto aí, né, no entender da Itaúsa de cerca de 23%. E como eu falei, nos últimos 12 meses a ação da Itaúsa caiu bastante, mas se a gente for observar aí numa janela de tempo maior, né, 5 anos, nesses últimos 5 anos a ação da Itaúsa valorizou apenas 2%. E no geral é uma ação que ela não oscila tanto, né? Se a gente for comparar com outras ações aí do Ibovespa, ela oscila bem menos. Então acredito que nesse sentido a Itaúsa tem sim um certo caráter aí defensivo, né? Uma natureza defensiva no papel, porque ela não oscila tanto. É verdade que para final de 2019 ali ela bateu 12, 13 reais, né? Mas aí, claro, quem comprou naquele momento enfrenta uma desvalorização, mas se a gente pega uma janela de tempo maior, a gente vê uma valorização pequena. Então, um papel aí que subiu, desceu, mas no geral andou de lado, né? Porque em 5 anos aí valorizou apenas 2%. E no segundo trimestre de 2022 nós vimos aí lucro líquido recorrente muito bom, né, de 6,8 bilhões, então um aumento de 29% na comparação com o primeiro semestre de 2021, claro, esse número aqui semestral, né? O ROI recorrente aí de 20%, né? Então aumento de 1 ponto percentual, patrimônio líquido quase chegando em 70 bilhões e o valor de mercado, como eu já mostrei ali, né, com um certo desconto. E aqui estou na tela do Status Invest para mostrar alguns múltiplos aí da Itaúsa, né? E estou chamando a atenção em primeiro lugar aqui para o LPA. O LPA que é o lucro por ação, né? Então de R$ 1,50. E se a gente for observar aqui o LPA histórico, né, da Itaúsa, a gente pode ver que ela está na máxima aí, né? Esse LPA realmente bateu o recorde, nesse ano aí chegou na máxima em 1,50. A média é de 1,18, né? Então não tá assim, tá realmente, né, um pouco acima da média, não tão acima da média assim, mas é o maior valor aí na média histórica da Itaúsa, né? E aqui para projetar os dividendos futuros, então, o que eu quero mostrar para vocês, né? Que a cotação atual da Itaúsa é R$ 9,20 no momento de gravação desse vídeo, claro. LPA, né, lucro por ação de 1,50. Então, se a Itaúsa distribuísse todo o seu lucro, né, se o payout fosse de 100% aí, ela distribuísse todo o seu lucro, o dividend yield da Itaúsa seria na casa aí dos 16%. Claro que ela não distribui todo o lucro, então a gente vê que nos últimos 12 meses, lá o primeiro indicador que aparece, né, dividend yield de 6% nos últimos 12 meses. Então, claro, ela não distribui todo o lucro, ela pega parte do lucro, né, faz investimentos, né, faz caixa. Então, ela não distribui tudo. Mas se ela distribuísse tudo, a gente teria aí um dividend yield na casa dos 16%. E como eu falei, né, o payout aí da Itaúsa, obviamente, ela não entrega, né, todo o seu lucro aí aos acionistas. Então a gente vê
que o atual payout da Itaúsa está ali em 31,67%, está em 31%, né? Tá no mínimo estatutário, na verdade 25%, mas se a gente for pegar essa média aí, dá uns 31%. Então, a Itaúsa aí tá com um payout na casa dos 30%. Então, qual foi a conta que eu fiz aqui, né? A cotação atual, lembrando, R$ 9,20, lucro por ação de R$ 1,50. Se ela distribuísse todo esse lucro por ação aos acionistas, o dividend yield ficaria na casa dos 16%. Mas como ela tem um payout aí atual na casa dos 30%, então dá aproximadamente 50 centavos aí de dividendos por ação. E se a gente for ver, olha como essa conta realmente ela dá próxima, porque o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 6,25%, que significa que ela distribuiu aos acionistas nos últimos 12 meses 57 centavos. Então a gente vê como essa conta aqui que eu estou fazendo realmente dá próxima aí com a realidade da empresa, né? Claro, ela tem um payout um pouquinho maior atualmente, 31,67, então tá aí a diferença desses 7 centavos. Então, como a gente pode observar, né? Se o payout aí atual está na casa dos 30%, significa que desse LPA de 1,50, ela distribui aos acionistas aí aproximadamente 50 centavos. Então, dá bem direitinho essa conta aí, bem aproximada, né? E se a gente for observar então aí, de novo, né, calculando aí, prosseguindo com essa projeção de dividendos, a gente vê aí que a média histórica, na verdade, do payout é próxima de 50%. Eu estou arredondando um pouquinho para cima. A gente pode ver que a média aqui, né, lá no canto superior esquerdo, é de 48,89%. Então, arredondei um pouquinho para cima, botei em 50%, né? Então, se o payout tivesse atualmente na média histórica, isso significa que ela iria distribuir aos acionistas aí aproximadamente 75 centavos por ação. Se fosse esse o caso, né, isso representaria um dividend yield aí atual na casa dos 8%. E aqui eu tô para mostrar um panorama mais completo, né? Aqui o que eu quero dizer com isso, né? Que se a gente for observar nos últimos anos aí, né? O ano de 2019 principalmente marcou aí um dividend yield da Itaúsa na casa dos 8%. A gente pode ver ali que ficou em 8,45%. E eu quero chamar a atenção também para a liquidez corrente. Então eu estou falando dos dois extremos aqui da tela, do alto e da parte mais baixa, né? Na parte mais alta a gente vê o dividend yield e na parte mais baixa a gente vê a liquidez corrente. A liquidez corrente tem muito a ver com o caixa da empresa e a capacidade da empresa de pagar os seus compromissos aí no curto prazo. E curto prazo deve ser entendido aí como os próximos 12 meses, né? Então, se a gente for observar essa liquidez corrente atual aí da Itaúsa, né, de 1,6, mostra que ela tem plena capacidade aí de honrar seus compromissos de curto prazo, né? Então tem caixa suficiente aí tranquilamente para pagar as dívidas, né, para pagar os compromissos de curto prazo. E se a gente for observar nas empresas que são consideradas aí boas pagadoras de dividendos, né, que fazem bons pagamentos de dividendos, essas empresas elas costumam ter como característica aí uma liquidez corrente bem alta, né? Porque mostra justamente esse caixa gordo que a empresa tem, né? A capacidade dela pagar compromissos no curto prazo, 12 meses. Isso tem tudo a ver com o dividend yield, né? Já que esses dividendos estão dentro aí, né, desse curto prazo, né? Já que a empresa anuncia e costuma pagar ali, né, nesse prazo justamente de 12 meses, muito menos que isso. Então, quando essas empresas que são boas pagadoras de dividendos, é sempre interessante notar que elas costumam ter uma liquidez corrente bem alta. Se a empresa estiver fazendo pagamentos de dividendos gordos aí e tiver uma liquidez corrente baixa, muito provavelmente é porque esse dividendo não é sustentável. Tem que analisar melhor outros fatores. No caso aqui, não por coincidência, ó, a gente pode observar então, no ano de 2016 a liquidez corrente da Itaúsa era de 1,8 e o dividend yield ficou em 6%. Depois essa liquidez corrente caiu para 1,7, né? E o dividend yield também caiu em 2017, foi para casa dos 3%. Depois subiu essa liquidez corrente, né, para casa de 2,6, o dividend yield subiu para quase 8%. Dividend yield no próximo ano ali, 2019,
ultrapassou os 8%, a liquidez corrente caiu um pouquinho, mas ficou ainda alta, né, 2,48%, e depois de lá para cá, né, a Itaúsa ela começou a fazer mais investimentos, né, e a gente pode ver aí que a liquidez corrente foi caindo e consequentemente o dividend yield também foi caindo. Então, com essa liquidez corrente aí de 1,6, né, e esse dividend yield atual aí de 6%, muito provavelmente a Itaúsa aí nos próximos anos ela deve continuar com dividend yield nessa casa, não deve subir muito não, porque a gente pode ver aí que realmente essa liquidez corrente ela está caindo aí desde o ano de 2018, na verdade, né? E aqui a gente pode ver também, além desses números, uma notícia aqui bem interessante que o CEO da Itaúsa falou que o payout da Itaúsa deve voltar à média histórica de 40% em 3 anos. Então, até lá, as distribuições devem ficar próximas ali do mínimo estatutário de 25%. Então, pelo menos pelos próximos 3 anos, provavelmente a Itaúsa não vai pagar grandes dividendos mesmo. Então, a Itaúsa ela com certeza vai seguir pagando dividendos, porque ela tem essa política, mas não deve pagar dividendos muito bons não. E aí, claro, com base nessa notícia, eu fiz aqui uma projeção lá para 2026, né, já que a gente está aí na metade do ano de 2022, um pouco mais da metade. Então, eu fiz uma projeção lá para 2026, e se a gente for ver aqui os fundamentos, né, não sei se vocês lembram, mas a gente vê aqui que a Itaúsa ela tem ali um CAGR, né, de lucros nos últimos 5 anos de 10%, que significa que ela cresce aí em média nos últimos 5 anos, né, 10% os seus lucros. Então, se a gente for observar aqui, né, o que eu fiz? Eu peguei esse LPA de 1,50 e fiz aí um crescimento anual, né, médio de 10%, que significa que lá em 2026 a Itaúsa poderia ter um LPA ali na casa dos R$ 2,20 por ação. Então, lucro por ação aí de R$ 2,20. E vamos dizer que realmente seja verdade aí que daqui 3 anos, né, a Itaúsa volte a ter um payout aí na casa dos 40%. Então, 40% disso significa 88 centavos por ação no bolso do acionista. E como a gente viu, ela é uma ação que ela oscila pouco, ela não sobe muito também, não desvaloriza muito numa janela de tempo maior. Então vamos dizer aí que a cotação, né, da Itaúsa fique na casa dos R$10, isso significa um dividend yield de 8,8%. Claro que se essa cotação valorizar mais, significa um dividend yield menor ali, provavelmente na casa dos 7%, nada muito extraordinário. Então por essa razão acredito que a Itaúsa realmente ela vai continuar pagando dividendos, obviamente, né? Ela sempre pagou dividendos, tem essa cultura, mas esses dividendos eles realmente não devem crescer muito nos próximos anos. Então, analisando aqui por esse indicador, né, o lucro por ação, e levando em consideração que a ação ela não oscila muito não, e mesmo levando em consideração o crescimento dos lucros aí da companhia, em média, né, que ela tem por ano, a gente observa que esses dividendos realmente não devem crescer muito nos próximos anos, muito por conta dessa política da Itaúsa, né, de ter aí uma média histórica de payout aí na casa dos 40%, máximo 50%. Então é uma empresa aí que realmente eu considero que seja uma empresa de dividendos, claro, porque ela paga dividendos recorrentemente, mas não deve pagar grandes dividendos. Então essa é a minha conclusão e quero saber o que vocês acham desse vídeo, né, desse formato de vídeo projetando dividendos. Então deixem comentários sobre isso, aprendo muito com vocês. Espero que tenham gostado, um forte abraço a todos